Olá, sejam bem-vindos a mais um Afocast. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre o Abril Verde. Nada mais, nada menos do que a segurança do trabalhador. Por isso, hoje estamos recebendo aqui Rodrigo Machado, ele é engenheiro de segurança do trabalho do Grupo Afocap, também do HFC Saúde. Seja bem-vindo, Rodrigo, aqui aos nossos estúdios. Obrigado pelo convite. E hoje falando de um tema tão importante, quando a gente fala da segurança do trabalhador, seja o trabalhador rural, seja os trabalhadores, os colaboradores também, né? Para quem tem os colaboradores. Vamos começar a entender um pouquinho o que é essa conscientização quando a gente traz para o Abril Verde. Bom, o Abril Verde ele é uma conscientização sobre segurança e saúde no trabalho, né? Então, ele foi criado para a gente poder criar hábitos saudáveis dentro da corporação. Então, isso depende se é dentro de um hospital, dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica comum que a gente tem. Ele foi criado para isso. Então, é para prevenir a saúde e segurança do pessoal. Para conscientizar também, né? Ainda falta muita consciência quando... Porque às vezes a gente sempre fala, né? Ah, comigo não vai acontecer. Ah, é rapidinho. Eu vou subir ali rapidinho, não vai dar tudo certo. É porque a gente sempre acha que com a gente não acontece, né? Isso é o primordial. A gente sempre fala que o excesso de confiança é ruim. Que eu faço o rapel, eu faço as coisas também. Então, eu sempre falo para o pessoal que o medo é importante, porque o medo faz com que você cheque várias vezes a parte de segurança para que na hora que você for executar uma atividade não dê nada errado. Uhum. E isso está no nosso dia a dia, né? Conforme a rotina, a gente vai fazendo aquilo todos os dias, a gente vai ganhando confiança e é aí muitas vezes que acabam acontecendo os acidentes, Não, né? com certeza. Tem que estar no dia a dia, né? A gente precisa ter essa questão de prevenção, não só no trabalho, mas em casa também. Eu estava conversando um dia desses e aí o pessoal me falou assim, acho que até foi um policial, que as pessoas acabam relaxando mais, por exemplo, na viagem. Quando está chegando de volta, próximo de casa, que geralmente acontecem os acidentes. Isso. Porque as pessoas já relaxam, né? Já está ali na zona de conforto, que é quando acontece o acidente, porque você acaba relaxando, né? Isso mesmo, a gente acaba chegando próximo à residência, então é um ambiente que a gente está praticamente todos os dias. Então é um ambiente seguro, então você acaba dando aquela relaxada. E é onde acontece atropelamentos, batida de veículo, então a gente tem que estar sempre atento. Agora, Rodrigo, quando a gente fala em prevenção, em segurança, né? Eu sei que cada setor, né, cada trabalho tem as suas exigências, mas olhando de forma geral para o trabalhador, quando a gente pensa em segurança, qual é o item, a principal questão que a gente deve se preocupar? A gente sempre fala assim na parte de conscientização, né? Então, os treinamentos são importantes. Porque no treinamento a gente mostra para os funcionários, para os colaboradores, a importância deles seguir as regras para executar a atividade. Então, vou executar uma atividade de altura, por exemplo, eu preciso checar, verificar se eu tenho cinto de segurança, se o local onde eu vou estar fazendo a atividade tem um guarda-corpo ou não, se tem uma linha de vida, se precisa ter. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. E você que hoje, né, atuou já em várias empresas, ainda é difícil, principalmente quando a gente fala em EPI, né, que é de proteção individual, os equipamentos de proteção individual, né, que exige que... Hoje eu sei que a gente tem as leis, né, que precisam ser cumpridas, tem os fiscais dentro das empresas olhando, né, para que ver se todo colaborador está dentro das suas regras, né, mas é claro que precisa dessa consciência. Quando esse é um EPI, quando é daquela proteção individual, ainda assim, há muita falha? Há falhas, muitas ainda, porque o pessoal, muita gente não gosta. Então, por exemplo, eu já trabalhei na área industrial como pintor, dentro de uma empresa. E eu usava todos os EPIs. É ruim, mas é o que precisa, porque ele é a proteção nossa. Ele é a primeira barreira que a gente tem. Então, a gente tem as partes de engenharias, por exemplo, a gente vai fazer um projeto novo, a gente analisa isso antes de só colocar o EPI para o funcionário. Então, a gente analisa, dá para fazer alguma medida de engenharia para que não se utilize os EPIs? Olha, dá, não dá. Então, a gente vai partindo para medidas administrativas. O que eu posso fazer para que não tenha o uso dos EPIs? O uso do EPI é o último recurso. E, infelizmente, em alguns casos, algumas atividades a gente precisa usar o EPI. E aí o colaborador ele não gosta. Ele fala que é ruim, que atrapalha, ou ele engana, né? Ele coloca um protetor auricular de plug, por exemplo, ele coloca só a pontinha achando que vai enganar a gente. Só que eu falo para o pessoal assim, você está enganando a si mesmo. Porque a saúde e a proteção é sua, não minha. Eu, como engenheiro de segurança, eu falo, pessoal, a minha função é cobrar, é passar nos setores, olhar e falar, tá certo ou não. A proteção é sua. Porque a consequência vai ser para esse próprio trabalhador depois, né? Isso mesmo, vai ser para ele.
usar ali a proteção de forma errada só para dizer que está usando no final. Porque às vezes não é no primeiro dia, no segundo dia que essas consequências vão aparecer. Por exemplo, né, uma proteção auricular. Não é no primeiro, no segundo dia que as dificuldades, né, de audição vão aparecer. Mas vão aparecer com o tempo, Não, né? vai aparecer com o tempo. E o problema da questão da audição é assim, ela é uma coisa pequenininha, dia a dia. E a gente consegue perceber que está ficando surdo conforme a gente vai aumentando a nossa voz. Então, Olha, você em casa, você começar a prestar atenção que você precisa falar um pouco mais para você escutar a sua voz, é algum problema de audição. já Porque é a um gente, já é sinal. um sinal, porque a gente só consegue saber se a gente está falando bem se eu estou escutando o que eu estou falando. Tanto é, se você pegar um protetor auricular e colocar ele no ouvido, automaticamente você vai falar mais alto, porque você precisa escutar o que você está falando. E às vezes a gente se acostuma, né? A gente está falando pelo Afocast, pela Afocap, né? Muitos trabalhadores rurais, muitos, né? No barulho também, né? De trator, do maquinário. E muitas vezes acabam, né, se esquecendo disso, porque às vezes se acostuma com aquele barulho, né? Do motor, enfim. E aí, quando vai ver, já está prejudicado, Já né? está prejudicado. E a audição, uma vez que você perdeu, não tem o que fazer mais. Não tem Não retorno. tem retorno. Não tem, porque são... Imagine, dentro do canal auditivo nosso, a gente tem cílios, como se fossem cílios dos olhos. E esses cílios, eles que fazem a vibração, que é onde ele vai separando a tonalidade do som nosso e mandando para o cérebro para fazer para a parte de recepção. Então, a hora que ele quebra, ele não é aquela coisa que quebra, vai nascer de novo. Não vai nascer de novo. Vai ficar sem. Daí eu preciso usar algum tipo de equipamento para puxar essa audição para quando voltar a ouvir. Então, uma vez que perdeu a audição, não tem o que fazer. Rodrigo, e entre esses EPIs todos, o que você acha que as pessoas assim menos gostam de usar, menos disfarçam e fingem estar usando, e na verdade estão se prejudicando? Olha, assim, eu já presenciei alguns acidentes já. O que o pessoal deixa de usar muito é óculos, O o óculos, cinto de segurança mesmo. O pessoal faz trabalho em altura, eles colocam o cinto e eles não sabem nem como colocar. Eles deixam aquele cinto um pouco mais solto, achando que certo. aquilo está correto. E não está correto. A gente precisa deixar ele um pouco mais justo no corpo. Aham. Porque em caso ocorra alguma queda, o impacto que você vai sofrer no corpo é mínimo. É ele que vai proteger. Então, essas questões as pessoas ainda às vezes tentam trapacear. Sem trapacear. A parte dos acidentes de trabalho hoje, por exemplo, na indústria indústria da construção, o acidente do trabalho em altura é o que mais mata. Então, ele é um acidente que está bem evidente, que é o que traz mais prejuízo, né? Não só para a empresa, mas para a família também. E é preciso ter profissionais que entendam para ver se as pessoas estão colocando o cinto certo, para dar essa orientação para o trabalhador. Sim, é no treinamento. Eu vejo muito treinamento, o pessoal faz o treinamento, dá o cinto pessoal, vamos subir naquela escada, vamos subir naquele andaime, só que não faz o básico, que é o quê? Ensinar ele a colocar o cinto. Porque a gente acha que é simples, né? Que é só colocar a parte de cima, como se fosse uma camiseta, a parte de baixo, como se fosse uma calça, ajustou a fivela ali, do jeito que eu acho que tem que ser, aí vamos subir no telhado agora, vamos fazer atividade. E não, tem ajustes. Por isso que é importante ter os treinamentos. E procurar pessoal capacitado, né? Que saiba o que está fazendo para passar um treinamento eficaz, para na hora que você for fazer atividade, consiga fazer. Porque eu falo assim para o pessoal, o risco ele sempre vai estar presente. Vou pegar um exemplo nosso, você veio de carro para cá hoje. Então, o que a gente tem na rua? Você colocou o seu cinto de segurança no carro. Então, o risco está presente. A gente consegue evitar o acidente? Não, muitas vezes não, porque não depende da gente. Mas eu consigo minimizar ou evitar a lesão, que é eu que vou sofrer. Se você bater o carro, se você estiver sem cinto, o impacto seu é no painel, no volante do seu veículo. Então, o cinto de segurança, a função dele, pegando um carro simples, por exemplo, que não tem airbag, a função dele é proteger você ali. O carro que tem um airbag, você tem um cinto, tem um airbag que é um plus a mais. Então, é isso. Eu preciso fazer com que o meu EPI, o que eu estiver usando, seja o mais adequado possível e que eu tenha um treinamento dele. Para usar de forma correta, De forma né? correta. Coerente. Para que realmente ele sirva como segurança. Sim. A gente estava falando de cinto, eu já conversei uma vez com uma pessoa e ela foi salva num trator. Porque ela estava de cinto, porque o trator, quando ele tomba, Sim. automaticamente a pessoa tende a cair. Se não tem aquela cabine toda de Isso. proteção. Se não tem, tende a cair e, geralmente, quando tomba, acaba caindo em cima da pessoa, se a pessoa, né, acaba se soltando. E o cinto tende, muitas vezes, a salvar, né, vidas. Não, é isso mesmo. Tanto trator, empilhadeira, mesma Empilhadeira. coisa. Empilhadeira não tem a cabina. Ela só tem a proteção como se fosse uma Que gaiola. daí, na hora que tomba, as pessoas não conseguem é se segurar, automático. né? Não, automático. Até mesmo a pessoa tenta pular para sair. Só que na hora que ele pula, o equipamento vira em cima dele e aí pode ser que tenha um acidente um pouco mais leve, mas pode ser um acidente grave, que é um esmagamento, alguma coisa nesse sentido.
que pode acontecer. Agora, quando a gente fala em segurança do trabalho, a segurança ela vai além ainda, né, da questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção. Tem toda essa questão também, né, de um ambiente de trabalho sadio, da hidratação, enfim, tem todas essas outras questões que também envolvem a segurança, não é, Não, com Rodrigo? certeza. A gente precisa ter pausas, por exemplo, né? Fazer algumas pausas durante a laboral do pessoal, hidratação, uma simples avaliação, por exemplo, ergonômica. Será que o posto de trabalho do funcionário está adequado para ele? Então, foi feita uma análise ergonômica da atividade para que a hora que ele tenha que executar a sua atividade, ele consiga executar da melhor maneira possível. A gente também tem, por exemplo, monitoramento na parte de saúde, que a gente faz o ASO, né, que a gente faz na hora que a gente está entrando, faz os periódicos, faz de mudança de O que é o função. ASO? O ASO é atestado de saúde ocupacional. Aham. Então, quando o funcionário ele entra na empresa, a gente precisa atestar que ele está saudável para iniciar a sua atividade. E, periodicamente, a gente vai renovando esse ASO. Então, anualmente, a gente vai renovando ele para saber, olha, o funcionário entrou, o histórico dele é esse, e conforme vai passando os anos, a gente vai monitorando. Está mudando o histórico ou não está mudando o histórico? É aí que a gente consegue pegar, por exemplo, que o funcionário está tendo uma perda auditiva. Então, se ele está tendo uma perda auditiva, por que será? Será que é por conta da atividade ou alguma coisa, atividade extra que ele faz fora do trabalho? Então, a gente consegue ter essa percepção e consegue até monitorar isso. Uhum. Isso é feito diariamente, semanalmente? Anualmente para os funcionários. Aham. Todo funcionário ele precisa fazer o ASO anualmente. Ele passa pelo ASO periódico que nós chamamos. Certo. Que é importante, então, é um acompanhamento, É digamos assim, importante né? porque, por exemplo, eu já trabalhei em algumas empresas, como você bem disse, e nós conseguimos identificar um funcionário que ele estava com o início de uma doença, que é o câncer, no ASO. Na hora que pegou, fez um exame, que era um exame específico que ele tinha que fazer por conta do risco da atividade dele. E aí a empresa viu que deu uma alteração, aí pediu alguns exames complementares chamou atenção e pegou que ele estava com início de câncer. Então, para você ver como que é importante fazer o monitoramento da saúde do trabalhador. Isso vale muito para o trabalhador que está nos assistindo, porque muitas das vezes, principalmente quando você tem que sair ali do seu trabalho, ir para uma clínica para poder fazer aqueles exames, né, que tem que fazer sempre, né, anualmente ou a cada 6 meses, depende aí da função e do trabalho. Às vezes a gente não tem ideia nem noção da importância que é fazer esse acompanhamento. A gente vai, tem que ir lá fazer o exame, porque eu já passei por isso também, né? Tem que ir lá, só vou lá, fala com o médico, preenche uma ficha, mas na verdade aquilo tudo já faz parte de uma prevenção, de uma grande prevenção, né? Não, com certeza, porque para o funcionário ele precisa ir lá fazer o exame. Para ele é chato, né? Ficar ali esperando, porque de repente tem 5, 6, 10 pessoas para ser atendida. Só que para nós da área de saúde e segurança do trabalho é importantíssimo, porque com isso a gente consegue monitorar o funcionário ano a ano, para saber como que está a saúde dele. Rodrigo, e você acha que hoje a mentalidade assim das pessoas ela tem mudado referente à segurança? As pessoas estão se preocupando mais com a segurança, né? Eu digo assim, para esse público novo que está vindo, para esse público novo de trabalhadores? Olha, eu tenho 43 anos já, então eu estou nessa área de saúde e segurança do trabalho desde 2005. O que eu tenho visto é assim, o jovem hoje, ele não tem essa preocupação. Ele não tem, esse medo, de repente, Não. de estar sobre algum risco? Não são todos. Não estou generalizando, né? Lógico. Mas, assim, o jovem ele é muito imediatista, né? Então, hoje ele quer entrar, ele quer fazer atividade e, muitas vezes, ele não tem o conhecimento. Certo. Então, aí, por isso que eu falo para os técnicos de segurança do trabalho que a gente precisa fazer o nosso papel. Nosso papel é a prevenção. Eu prestei serviço numa empresa onde parece que era louvável você pegar uma atividade sendo feita errada e o técnico de segurança ele punir o funcionário. Parece que eram metas que tinham que ser batidas. Aí uma vez eu conversei, que eu era um prestador de serviço dentro dessa empresa, eu conversei com ele e falei, viu, mas qual que é o intuito disso? Não, porque está fazendo errado? Eu falei, tá, mas qual que é a função sua como técnico de segurança? Ele ficou me olhando, eu falei, a função sua não é prevenção? Você veio aqui, você apontou para ele que ele estava fazendo errado, tirou foto, virou as costas e foi embora. Qual que é a prevenção que você fez? Você não fez prevenção, você precisa orientar. Então, hoje, o jovem, ele precisa ser orientado melhor. Porque, antigamente, o pessoal que é mais velho, mais idoso, ele já tinha um pouco dessa condição. A gente não tinha tanta legislação, mas ele tinha um pouco de conhecimento do que ele precisava se prevenir. Aí veio as mudanças, veio as normas, né, que veio sendo implementadas pelo Ministério do Trabalho. Hoje, a gente tem 38 normas. 38. Isso, só normas do Ministério do Trabalho que a gente precisa seguir. Nem todas se aplicam a algum ramo de atividade, tem algumas que são específicas. Mas a gente precisa orientar os jovens. Os jovens eles precisam ser orientados, porque hoje eles não querem, eles só querem chegar e trabalhar, e ir embora, e fez e não fez. Então, eles não têm muita preocupação, não. E apesar de ser normas, né, que as empresas têm que cumprir,
também cabe ao empregador, né, ao empresário, entender dessa consciência também. Não só estou cumprindo regras e normas, né, mas entender dessa consciência, o quanto é importante ter os colaboradores em segurança, né? Não, ele precisa fazer, né? Porque hoje tudo precisa ser monitorado. Uhum, Então, é uma via de mão dupla, né? O funcionário ele precisa seguir a regra e a empresa precisa seguir regras. Porque se o funcionário não segue regras, ele tem as punições. Infelizmente, é assim que funciona. A gente precisa fazer dessa forma. Até para prevenção do proprietário, né, da empresa. uhum. E o proprietário também. Se ele não seguir as regras, ele pode ser multado. Então, hoje, é uma via de mão dupla e ele precisa ter essa conscientização. Ele precisa fazer isso, procurar uma empresa, procurar profissionais para trabalhar dentro da empresa, se for preciso, porque a gente segue uma norma também que mostra para a gente se eu preciso ou não ter um tech segurança full-time dentro da empresa. Uhum. E, se não, ele pode procurar uma empresa de assessoria e consultoria para Poder poder fazer isso. auxiliar ele, porque ele não vai saber tudo. Então, essa empresa acaba auxiliando. E o empresário tem que ter essa consciência, né? Tem. E até mesmo pelo custo, né? Que acaba gerando com um colaborador acidentado, de repente, Não, com né? certeza que o custo, se a gente tem um acidente hoje, vamos pensar num número fictício, só para a gente poder entender. Eu gastei 500 reais, R$ 1.000 que eu tive de custo com esse funcionário que se acidentou, afastou, ficou um tempo Certo. parado. De repente, eu tive que contratar uma mão de obra temporária só para cobrir, porque é uma atividade que eu preciso, porque senão Não tem posso como parar? não posso parar. Só que esse é o valor imediato que ele teve ali. Isso aí é 3, 4 vezes mais, se a gente for pensar. Porque isso aí depois tem a previdência, tem um monte de coisa. Se ele ficou afastado por mais do que 15 dias, os primeiros 15 dias é do empresário, acima disso é pelo INSS. Então, a conta vai para o INSS. Então, tem que pensar. Essa questão da pensar. conscientização, ela precisa estar bem explicada, né? Dentro de todo o ambiente de trabalho. Eu falo que tem que estar enraizado. Uhum. Tem que sair. E para isso funcionar, ele precisa vir de cima para baixo. Precisa vir da direção, precisa vir da presidência da empresa, do dono da empresa, para que seja respeitado e seguido. Uhum. E hoje, quando você fala, né, de fazer essa questão da conscientização, de não só trabalhar na punição, né? No punir, a pessoa às vezes nem entende, entende que vai ser punido, mas não entende o porquê daquilo, né? Isso. Ainda falta essa sensibilidade. Falta essa sensibilidade. Eu sou de uma época que eu gosto de comunicar com o pessoal. Conversar. Então, isso. Então, quando eu era tech segurança, que é uma formação que eu tenho também, eu comecei como tech segurança, né? Eu sempre estava na área. Sempre estava conversando com o pessoal, fazendo aquele meio de campo que a gente fala, né? Para que eles observassem e me vissem não como um agente punidor. Certo. Porque, infelizmente, a área de segurança do trabalho é visto pelo pessoal. Lá vem um tech segurança, lá vem um chato, já vem ver se a gente está usando os EPIs. E a gente precisa Já vem parar. punir. Já vem punir. A gente precisa parar com isso, porque o pessoal tem que entender que eu estou pensando nele ou nela, dentro da empresa, eu estou querendo proteger ele. A sua Então, meta é a proteção. É a proteção dele. É o evitar. Isso. Embora eu esteja trabalhando para atender, eu estou atendendo os dois lados, tanto a empresa, para a empresa não sofrer algum tipo de sanção, mas também o funcionário. Uhum. Porque, mais uma vez, a gente fala, quem vai sofrer com o acidente? Quem vai ficar em casa lesionado? Quem vai ficar em casa, de repente, perder um membro, perder uma ponta de um dedo, por exemplo? Então, é o funcionário. Então, o pessoal tem que entender que o tech segurança ele não é o chato, ele está ali para te ajudar, para mostrar para você, olha, você está fazendo uma atividade errada, você precisa seguir as regras, você precisa usar os EPIs, seguir uma norma. Já começa, então, a olhar com um olhar diferente o técnico de segurança aí onde você trabalha, né? Com respeito, né? Para entender essa prevenção, esse cuidado que também é papel, né? Do técnico papel. de segurança. Tem que ver ele como um fazer amigo, isso. né? Tem que ver ele como um amigo e um cara que está auxiliando. Ele está ali, é uma área de apoio. A área de segurança do trabalho é uma área de apoio. A gente está ali para isso. Tenho dúvida de fazer alguma atividade. Não faça. Peça ajuda. Vê dentro do setor um profissional mais antigo, que tem experiência. Mesmo assim, tem dúvida, chama o tech segurança do trabalho, que ele vai te ajudar de alguma forma. Ele pode não saber como que faz a atividade, mas ele vai olhar e vai falar, olha, se você fizer dessa forma, você vai sofrer algum tipo de acidente. Rodrigo, pensando em segurança do trabalho, para os empresários, para quem é empregador hoje, o que é que você teria a dizer num contexto geral, eu diria assim, né, num olhar clínico mesmo, quando a gente fala na segurança do trabalho? Eu falo para o pessoal assim, priorize a sua saúde e segurança do trabalho. Faça treinamentos, monitore com os exames, porque assim, tudo isso que se a gente fizer, a gente vai acabar tornando o ambiente mais saudável e seguro, que é o que a gente busca. E para o colaborador, né, que muitas vezes acha, mas que coisa, eu tenho que usar esse óculos de segurança,
que dificuldade, eu não gosto, me atrapalha. O que você também teria a dizer a esse colaborador que ainda não entendeu tal importância? Olha, é melhor te atrapalhar, é melhor ficar embaçado, né? Pegando o exemplo do óculos de segurança, do que a gente perder a visão de um olho ou, de repente, dos dois. De repente, se for para um produto químico, né? Que espirrou, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é chato, mas eu preciso me proteger. Segurança em primeiro lugar. Segurança sempre em primeiro lugar. Ah, coisa boa. Hoje recebemos, então, o Rodrigo Machado, engenheiro de segurança do trabalho aqui no nosso AFOcast. Tem mais alguma dica que você queira dar para a gente complementar e fechar esse episódio, né? Trazendo informações e um novo olhar para os técnicos de segurança também. Não, eu queria só agradecer a participação. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram comigo, pelo apoio, né? Que a gente sempre fica meio que nervoso, é a primeira vez que a gente vem no Vai voltar podcast. mais vezes agora, Com né? Com certeza, já dei uma relaxada, agora eu volto. Mas, assim, agradecer mesmo, eu estou à disposição sempre que precisar. E os funcionários, assim, têm um olhar diferente para o Tecsegurança. Veja ele como amigo, como companheiro, que está ali para te ajudar, te auxiliar na sua atividade, para que você não sofra nenhum tipo de acidente. E olha, a gente sempre que entra em empresas, grande parte delas tem aquele quadro logo no início. Tantos dias sem acidente de trabalho. E que continue zerado, né? Sim, tem que... A gente tenta sempre evitar. Um acidente ou outro pode ser que aconteça. Mas o que a gente pede para o funcionário é minimizar essa lesão, né? Que é o pior, né? Que, de repente, alguma coisa que aconteça, pode ser que aquela lesão fique para o resto da vida. Exatamente. Então, é isso que a gente tenta evitar. Uma consequência fica ali, né? Tá certo. Obrigada, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. E olha, obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode ver outros episódios do AFOcast no nosso canal do YouTube, na AFOCAP. Inclusive, tem o quadro Tradições à Mesa, lá com várias receitas deliciosas, receitas de família, várias informações bem legais, cursos também, você encontra dentro do YouTube, no canal da AFOCAP. Até a próxima. Tchau, tchau.